Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Uma boa tarde para você, bom final de tarde. Como a gente prometeu, nós hoje vamos estar conversando sobre ansiedade, né, com a nossa amiga Glauci Rocha, Glauci Medeiros, que é psicóloga. Ela é esposa de um grande amigo meu, praticamente um irmão. Então, eu queria que você, sua família e todos que têm interesse nesse assunto, pudesse compartilhar, porque é um assunto que serve para todos nós, independente de religião, independente de cor, de raça, de posição social. A ansiedade é um problema que tem assolado aí a humanidade, e segundo a OMS, nas últimas pesquisas que fiz, ela disse que o Brasil é o campeão nessa área. Então, nós convidamos aqui nossa amiga Glauci Medeiros para estar falando com a gente, para poder estar explicando, e nesse sentido eu tenho certeza de que você vai ser abençoado, né? Você vai ser abençoado com essa situação que nós estamos passando. Inclusive, essa situação que nós estamos passando, também a doutora deve falar isso para a gente, ela, na verdade, colabora para que esse tipo de coisa aconteça. Não é? Muita gente aí com conta para pagar, além dos outros problemas que as pessoas têm, fora, às vezes, alguns têm doenças, e agora entra também toda essa questão, e é nisso que nós vamos conversar, e eu quero que você compartilhe, tá? Nós vamos estar passando aqui embaixo contatos, enfim, quando você fizer alguma pergunta também, nós vamos estar perguntando para ela e você vai ser respondido. Então, portanto, agora, nesse momento, eu queria desejar a você mais uma vez uma boa tarde, você e sua família. Eu quero também cumprimentar a nossa psicóloga, a Glauci Medeiros. Glauci, tudo bem com você? Uma boa tarde, como está você, a família? Boa tarde, Eli. Boa tarde a todos. Graças a Deus estamos bem. Muito feliz pelo convite e de estar dando essa abertura aí, né, da minha primeira live com você. Primeiro, você estava ansiosa, igual eu? Com certeza. Aliás, Glaucio, nós vamos começar falando, antes da gente entrar no assunto, a gente já quer falar, até teve lá um texto que um amigo escreveu, nosso irmão, amigo, Bruno, e ele até falou que é impossível realmente a gente viver com ansiedade, viver sem ansiedade. E é uma realidade que a gente vai começar falando sobre isso, que a ansiedade, ela na verdade, ela existe, é quase que impossível, ou impossível o ser humano não ter ansiedade. Então, é sobre isso que a gente vai discorrer aqui nessa nossa conversa, não é isso? Mas continua falando aí, a família está bem, você está bem? Aliás, vamos começar primeiro falando de você. Você tem um casal de filhos, não é isso? Isso. Tenho Davi, 17 anos, e Sofia, 6 anos. Quantos anos, Davi? Davi está com 17. 17 anos já? Poxa vida. Eu vi ele pequenininho, depois vi ele mais ou menos uns 14 anos. E a menina, qual é o nome dela? Sofia. Está com 6 anos. 6 anos que está a Sofia. Isso. E o nosso amigo Jaime, ele está bem também, não é? Está bem, graças a Deus. Graças a Deus, família bem. Então, Glaucio, eu te chamei aqui, você é, na verdade, a nossa terceira live aqui no Facebook, né? Eu costumo falar que eu acho que você é a segunda pessoa comigo fazendo live dupla aqui no Facebook, né? Geralmente o Instagram já tem no próprio aplicativo como fazer isso, mas o YouTube também é como fazer, claro, mas no Facebook assim, uma novidade ainda, né? Nós somos, acho que os primeiros, pelo menos eu nunca vi de ninguém, não. Então você é a segunda pessoa e a segunda cobaia também, porque se der errado, você também está junto com a gente, tá bom? Eu já quero avisar aqui aos nossos amigos, nossos irmãos aí, de que se houver alguma falha, a gente está testando isso, e eu costumo dizer que não tem como você saber uma coisa se não testar. Apesar que a gente faz muita coisa em off, mas na prática é totalmente diferente. Mas eu creio que, se Deus quiser, vai dar tudo bem, tudo certo. Ô, Glaucio, nós vamos começar falando sobre o seguinte. Eu vou começar, na verdade, te perguntando o seguinte. Eu vou fazer o papel de uma pessoa leiga, apesar de que eu sempre leio sobre esse assunto, desde quando eu mesmo
tive esse problema, né, de ansiedade, estive também em um grau de depressão, doenças psicossomáticas também, enfim, passei por isso tudo há cerca mais ou menos de uns 23, 24 anos, mas eu me lembro como fosse hoje. Então eu estava falando para alguns amigos, né, que estão com esse problema, para algumas pessoas, de que eu sei o que é ansiedade, eu sei o que é depressão, porque, na verdade, passei por isso. Então, posso falar muito bem, e também um dia eu vou contar como foi que eu saí disso. Mas eu quero perguntar a você o que os nossos ouvintes gostariam de perguntar, principalmente aqueles que não sabem, o que é ansiedade, tá? Existe algum tipo de ansiedade boa ou todo tipo de ansiedade é ruim? Essa é a primeira pergunta para você nessa tarde, para os nossos ouvintes, para todos aqueles participantes. Então, independente de um conceito assim muito formal, vou tentar passar de uma forma bem simples, né? A Uhum. ansiedade é um componente essencial da natureza humana, né? Todos nós temos ansiedade, precisamos ter, só que ela tem um nível, né? Sim. É o nível, é a frequência com que ela aparece e a intensidade que vai fazendo com que ela saia de um nível natural, que faça com que seja uma ansiedade boa, capaz de mover para você para algum objetivo. Quando a gente tem alguma atividade nova, por exemplo, fazer uma live, gerou ansiedade? Claro, gera ansiedade para qualquer pessoa, porque é uma exposição. Sim. Você vai estar tendo ali que lidar com diversos pensamentos, Uhum. sentimentos, então vai gerando aí ansiedade mesmo, você fica apreensivo de como vai ser aquele desempenho, como vai ser aquela tarefa. Porém, quando que a ansiedade ela começa a sair dessa coisa natural? Quando ela se intensifica muito, ela tem uma permanência, né? Anteriormente à situação, você sofre num grau de intensidade elevado e pode até te bloquear, você não conseguir desempenhar o que você precisa desempenhar, você pode deixar de dormir, ou seja, ela vai trazendo a você vários prejuízos Uhum. e você não consegue ter o que seria natural, o alívio depois que você executa aquela Sim. função, né? Por exemplo, você vai realizar uma viagem, né? E aí dias anteriores você se sente ansioso, por quê? Tem que arrumar mala, fica com medo de perder, sei lá, o ônibus ou o avião, ou de dar alguma coisa errada. São preocupações naturais, né? Que todo ser humano tem diante de uma atividade nova. Mas a partir do momento que todas as atividades, sejam elas novas ou não, elas são geradoras de uma ansiedade e que é muito elevada, aquilo já começa a ficar muito frequente, então a gente começa a entrar num estágio menos natural, vamos dizer assim. Na verdade, pelo que eu anotei aqui, ela tem um nível, que esse nível, digamos assim, ele é aceitável, né? Igual você falou, a pessoa vai fazer uma viagem. Por exemplo, agora, nesse momento de pandemia que nós estamos passando, aquelas pessoas que estão para receber, por exemplo, o seu auxílio emergencial. A pessoa fica ansiosa, esperando, não é? Cair lá na conta, aquele dinheiro aparecer aprovado. É uma ansiedade normal por causa da preocupação natural do ser humano. Mas, pelo que você falou, existe um nível bom e existe um nível que é elevado, que ele já passa, na verdade, a não ser mais normal. Aí ele começa, então, a atrapalhar, na verdade, a vida da pessoa. Você chegou a citar aí até mesmo... Como? Traz sofrimento, né? Sim, sim, sim. Bloqueio até que você falou, não é isso? Um exemplo disso que você utilizou a questão do auxílio emergencial, né? É você Sim. ficar, por exemplo, acessando, por exemplo, o aplicativo diversas vezes e teve a mesma resposta e você continua em nada e aí você só pensa naquilo, aí de repente você começa a vir com pensamentos negativos, se não sair, o que vai acontecer? Aí você começa a tentar, você começa a ter atitudes já assim descabidas para Sim. alcançar aquele objetivo.
Sim. Então, na verdade, ela pode atrapalhar, foi bem citado aí, a pessoa começa, digamos, a repetir muito um determinado comportamento. Eu, particularmente, cliquei no aplicativo, às vezes clicava de 2 em 2 dias, de 3 em 3 Uhum. dias, porque se você começar a clicar toda hora para ver se saiu ou não, aí já fica uma coisa meio que desordenada, e aí entra aquilo que você falou, a mente começa a entrar meio que em parafusos, as pessoas começam a pensar negativamente. E aproveitando aqui, falando sobre ansiedade e pensamentos, você tocou sobre pensamentos negativos. Os próprios pensamentos negativos, então, eles podem gerar essas ansiedades, já que, na verdade, não é, eu nunca vi, e eu sei também que não é possível ninguém parar o pensamento. Uma coisa que não pode na vida, e que não é possível, eu já pesquisei sobre isso, não é possível parar os pensamentos. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa pode alimentar a mente com um pensamento negativo e, através desse próprio pensamento, gerar também uma ansiedade? Sim, é um ciclo assim vicioso, né? Você começa a pensar algo negativo, você fica ansioso e aqueles pensamentos vão se repetindo. E você disse assim, não dá para a gente parar um pensamento, mas o pensamento ele tem ritmo, né? E Ele como coloca controlar? isso, muitas informações, por exemplo, usando novamente um exemplo da pandemia, a questão dessas fake news e a quantidade exacerbada de informações. Existe uma ameaça real, né, de um Sim. vírus que está aí, e as pessoas começam a se sentir ansiosas, aquela ansiedade normal, ela começa a se elevar, isso é Uhum. natural, porque é uma reação natural, é como se fosse instintivo, você se sente ameaçada, você fica preocupada diante dos acontecimentos, porque tem havido mortes, adoecimento, você tem medo, né? A ansiedade também está muito ligada à questão do sentimento medo, porque você fica com medo de adoecer também. Então começa a vir vários pensamentos negativos. E se eu pegar a doença? E se eu for contagiado? E se não tiver tratamento? E ainda não achar a cura? Então, Se aqueles não tiver como eu pensamentos. ser atendido, né? Também? Exatamente, vários fatores que vão sendo listados na nossa cabeça, e se a gente não consegue processar isso adequadamente, parar e pensar assim, poxa, peraí, nada disso vai adiantar se eu me desesperar, nada disso vai adiantar se eu ficar achando que vai acontecer comigo, porque esses pensamentos são pensamentos automáticos, e você vai perdendo o controle de si. E quando a gente perde o controle, a gente fica muito mais vulnerável, né? Existem pesquisas aí que quando a nossa imunidade cai, a gente está muito mais aberto à proeminência de doenças. Então, assim, a gente precisa pensar positivo, sim, pensar que algumas coisas a gente tem controle e outras a gente não tem controle. E isso ajuda a Entendi. gente a administrar essa ansiedade. Agora, eu anotei aqui também a questão de uma doença. Uma doença, ela pode gerar também uma ansiedade, no sentido de que a pessoa está doente, não é? Hoje é muito comum algumas pessoas contraírem, não é? Ficarem doentes de câncer, outra patologia qualquer. Essa doença, isso é, ela querendo a cura, não é? Porque todo mundo que fica doente, obviamente, vai querer a cura. Para Isso voltar ao também estado. pode gerar uma ansiedade? Com certeza. Qualquer notícia, né, o estímulo externo, seja positivo ou negativo, pode gerar uma ansiedade. A Sim, questão é como a gente vai enfrentar, lidar com essa ansiedade. E a entendi. nossa rotina também faz com que a gente aprenda a equilibrar essa ansiedade. A partir do momento que você percebe que você está mais agitado, porque a ansiedade tem sinais, né, no nosso corpo. A fala fica mais acelerada, o coração bate mais rápido, o que a gente É chama de ataque cardíaco, não é taquicardia. isso? Se chama? Exatamente. Há uma sudorese, você começa a suar, um suor nas mãos, e começa a ver esses pensamentos, geralmente mais pessimistas. Então, a partir do momento que você começa a identificar alguns sintomas dessa ansiedade,
e não consegue ter mais o controle, essa sensação, alguns chegam a um nível mais patológico, né, de desencadear crises de ansiedade, que são confundidas até com um ataque cardíaco, né? Entendi. É justamente, eu vou falar até de mim mesmo, eu não sabia, tá? Eu particularmente, estou até contando isso aqui para as pessoas que estão aí nos assistindo. Na época que eu tinha isso, eu não, nem sabia, né? Então, assim, eu passei por um momento difícil, e aí depois, para eu poder descobrir mais isso, eu mesmo comecei a pesquisar sobre o assunto. Eu achava até que já estava ficando maluco. Aí comecei a pesquisar e descobrir tudo isso. Às vezes de manhã eu levantava e já levantava com os pensamentos todo embolado, coração acelerado, Vai ficar respiração, confusão, né? sim, respiração ofegante, sabe? E outra coisa que eu quero entrar aqui também é a síndrome, aquela síndrome do pânico, não é? A pessoa às vezes começa a sentir medo de sair sozinho, de, por exemplo, eu não vou na rua não, eu não vou na cidade não, porque eu posso cair no meio da rua. Esse tipo de coisa também, ou faz parte da ansiedade, ou já está, na verdade, entrando aí em um outro tipo de doença da mente. Então, a síndrome do pânico, tudo, eu costumo dizer que tudo tem um início, né? E é Sim, importante, você falou aí algumas coisas que eu acho que a gente precisa pensar. Você falou dos seus sintomas há 23 anos atrás, não foi mais ou menos isso? mais ou menos isso. Então, o tempo que a informação em relação à questão emocional era bem menor, né? Não Bem estou menor. falando, estou te chamando de velho, não. Tá. Não, estou com 49 só. Vou fazer 50 dia 10, tá? Fala com o Jaime para me Então, dar tô um presente, ele tem que me 41, dar. tão próximo. Ah, tão Então, mas próximo. a informação era bem menor. Hoje a gente, graças a Deus, a gente tem muita informação sobre as questões Graças a emocionais. Deus. E isso Sim. vai ajudando as pessoas identificarem mais rápido o que estão sentindo e também a buscarem ajuda, né? Então, a pergunta que você me fez foi em relação a... que agora eu me perdi. A questão entra, na verdade, aí o medo, não é? A questão do medo da Do pânico. pessoa, da Do síndrome do pânico. pânico, síndrome do Sim. pânico. Então, eu falei da questão inicial. Muitas vezes as pessoas hoje conseguem identificar mais rápido, mas o que acontece? Quando a pessoa inicia com problemas com ansiedade, o nível começa a ficar muito elevado, ela começa a ter um sofrimento, começa a ter prejuízos do tipo, ela começa a se isolar, ela começa a Sim. ficar com medo de se apresentar em público, alguma coisa muito exagerada. É muito mais do que, digamos, uma simples timidez. A pessoa tem uma Sim, timidez sim. exagerada, não é? Ela já Ela tem começa a medo de ter estar no meio. aqueles sinais para ter uma crise Sim. mesmo, como a gente estava falando, né? Eu Uhum. não vou sair mais, porque senão eu vou passar mal, vou cair na rua. E ela chega a um nível dela ir várias vezes para a emergência, achando que está tendo um infarto, porque Sim. nem sempre, inicialmente, ela identifica que é algo emocional. E as Uhum. pessoas, infelizmente, têm muito essa tendência de descaracterizar. É emocional, é psicológico. Sempre menospreza, achando que aquilo, então não precisa de tratamento. E o que acontece? Quando as coisas não têm tratamento inicial, elas vão se cronificando e vão piorando e atingindo níveis mais complexos. Sim, Então, sim. uma ansiedade inicial virou crise, né, de ansiedade, aí Uhum. chega a estabelecer uma síndrome do pânico, que é um conjunto de sintomas que a pessoa apresenta e que ela já não tem mais controle, já não sabe mais quando ela pode ter aquele ataque de pânico, ela com certeza vai tendo prejuízo a ponto dela não conseguir mais concluir as atividades, as tarefas, se isolar, ter prejuízo nos relacionamentos, no trabalho. Então, assim, vai alcançando uma abrangência muito maior. Entendi. Essa questão da doença, assim, nós estamos aqui num portal evangélico e a gente tem a ciência, mas a gente tem também, né, a Bíblia, como a gente tem também a filosofia. Então, é interessante de que
o próprio Jesus e outros filósofos também trataram sobre isso, né? Estou falando de Jesus aqui porque, como é um portal evangélico, nós estamos falando para pessoas, independente de credo religioso, estamos falando de uma ciência, estamos falando de doenças da mente, mas é interessante que o próprio Jesus ele disse, por exemplo, para as pessoas não andarem ansiosas. E ele deixou um exemplo bem claro quando ele falou assim: olha, olhem para os pássaros, olhem para as flores. Isso ele está falando assim, gente, para um pouco. E nisso daí eu até aprendo alguma coisa, Glaucio, que você vai poder falar melhor nisso. As pessoas, principalmente nesse século que nós estamos vivendo, elas não estão tendo tempo, não é? Não estão tendo tempo. Por exemplo, a pessoa ela sai do trabalho, ela chega em casa, ela toma um banho e já tem que sair correndo, seja para uma faculdade, seja para quem é evangélico, para uma igreja ou para qualquer um outro compromisso. E isso vai virando um ciclo vicioso e a pessoa, na verdade, ela não consegue parar tempo, por exemplo, para observar uma flor ou para observar, na verdade, alguma coisa em que ela consiga ver, na verdade, uma beleza que faz, a gente sabe que isso faz bem à mente. Então, essa correria, essa é a minha pergunta, essa correria do dia a dia, que não tinha antes, né? Eu acho que, se não falha a memória, há umas 3 ou 4 décadas atrás, eu tive pesquisando, a pessoa chegava em casa, não é? Chegava da roça, e ela sentava na varanda ali com os parentes dela, pegava viola, pegava acordeão, ou sentavam na varanda, ficavam conversando, etc. Aí até levantavam cedo para trabalhar. Mas hoje, no tempo que nós vivemos, né, na pós-modernidade, isso se tornou uma correria, né? Muitos compromissos. Esse tipo de compromisso, essa correria toda, ela pode causar também algum mal à mente das pessoas? Com certeza. Eu acho que é a grande raiz aí do desenvolvimento dessa ansiedade, da elevação da ansiedade. Porque as pessoas hoje não processam mais nada. Né? E você utilizou um texto bíblico de Mateus, né? E eu gosto muito do texto de Eclesiastes que fala tempo para tudo. Tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas, né? Então, tempo de cantar, tempo de parar para almoçar, né? Para a gente adaptar aqui. Mas as pessoas hoje, elas comem já olhando o celular, comem olhando, vendo assistindo televisão, né? A gente meio que embolou as coisas, né? Você está vivendo esse momento aqui, pensando o que eu vou fazer amanhã, como vai ser. Então, assim, a nossa mente ela não está dando conta de processar tantas informações. É a era da informação, é o individualismo, é o relativismo, não tem mais, vamos colocar assim, parâmetro para nada. Então, isso gerou uma confusão muito grande, né, nas famílias, na sociedade, no ser humano. Ponto de que a gente não sabe esperar. Vou comer, vou fazer o mais rápido, é a comida mais rápida que tem. É a síndrome de micro-ondas, né? Isso, é o miojo, né? A gente brinca, miojo, são sim. foods, é tudo muito rápido, você não tem a questão do ter e do ser. Eu tenho que ter, e para eu ter, eu tenho que trabalhar. Né? É uma coisa que vai engatilhando em outra. Quando você vê, você está enredado por aquilo de uma forma que não tem como você não ficar ansioso. A sua ansiedade está lá em cima. Por quê? Você quer viver um padrão, né, de vida financeiro, um status, você quer alcançar, você quer ter, você quer mostrar, você quer se igualar a outras pessoas de uma forma que, para manter isso, você sacrifica a sua saúde, né? Trabalha demais, não para para ter, para consumir, para mostrar, né? Para se igualar. Então, assim, você fica com uma expectativa do outro e sua muito elevada, a ponto de, tipo assim, se eu não tiver isso, como que vai ser? O que o fulano vai pensar de mim? Agora, as próprias redes sociais, Facebook, Instagram, entre outras, principalmente essas duas, onde as pessoas geralmente... um exemplo, né? Eu já ouvi isso e já li um relato, se não falha a memória, foi até do doutor Augusto Cury. Ele falou justamente sobre isso. A pessoa vai lá e tira foto num cruzeiro,
tira foto no cruzeiro, um amigo seu, né, um amigo nosso, tira lá, o camarada está aqui, está vendo no Facebook, poxa vida, meu amigo foi passear num cruzeiro, olha lá, ele está com dinheiro, mas às vezes o camarada parcelou aquilo ali até perder de vista, né? O colchão dele, o colchão e o travesseiro virou um montão de carnê para ele pagar, e aí a pessoa que está aqui do outro lado, ela também, às vezes, quer fazer aquilo, mas ela não tem condições, aí ela começa a fazer dívida ou começa a tentar ficar igual àquela pessoa que ela viu, né? E isso ela não consegue, porque as coisas não são automáticas, nada cai do céu, a não ser chuva, né? Ou pedra, que eu já vi cair também do céu, né? Granizo, né? Entre outras coisas, mas a pessoa fica correndo tanto atrás daquilo que ela não consegue, ela não consegue, e aí começa a causar também esse tipo de transtorno na mente, esse tipo de ansiedade. É mais ou menos isso, não é? Isso aí. Né? Porque aí ela vai trabalhar mais do que deveria, ela vai ter menos tempo de descanso, ela já compra uma coisa pensando o quanto que ela vai ter que ganhar para poder pagar, e aí chegar no outro, ela dorme? Não dorme. Aí quem dorme mal acorda mal, fica irritado, eleva a ansiedade, está muito mais propensa a doenças mentais, como depressão, pânico, tantas coisas que a gente está falando aqui, né? É uma lista de coisas, e acaba se comunicando mal, porque a pessoa está estressada, está cansada. Né? É até perigoso, de repente, em uma profissão, de repente, que exige atenção, né? A pessoa fica com aquela síndrome do pensamento acelerado, né? Ela, na verdade, fica tão ansiosa, querendo aquilo que talvez o cérebro, na verdade, precisa focar a atenção em determinada coisa e a pessoa acaba desviando. Foi aquilo que você falou. Na verdade, existe até algo sobre isso que é a síndrome da girafa, não é? O corpo está para fora, né? A cabeça está para fora, mas o corpo dentro. A gente costuma falar muito sobre essa expressão na igreja, né? Às vezes a pessoa está lá na igreja e tal, ou em qualquer outro lugar, no cinema, poderia ser em qualquer outro lugar, mas o pensamento dela, na verdade, está em outro lugar. Né? Essa complexidade. São pessoas que acabam se preocupando, ou seja, elas se ocupam muito antes da situação, e quando estão numa determinada situação, às vezes até a situação que ela almejava estar, ela não consegue vivenciar aquela situação ali. Ela não está ali, ela não está presente, está de corpo. Mas a mente dela já está pensando em outras coisas, projetando, tudo que se fala, o outro já está, né, combatendo aqui com os próprios pensamentos. Então, é muito sofrido, né? Quando a gente entra... Isso é muito interessante, Glaucio. Eu falo de Bíblia, no caso da Bíblia, porque eu sou evangélico, né? Mas, como eu disse, a gente poderia falar de filosofia, né? Platão, Aristóteles e outros filósofos discutiram muito sobre essa questão de corpo, mente, etc. A gente encontra isso nas literaturas, né? Toda pessoa que faz um ensino médio ou uma faculdade sabe desse assunto. Eu vou usar a Bíblia porque sou evangélico e tudo isso, na verdade, eu acredito, né? Como outras pessoas podem acreditar em outra coisa, foi resolvido, na verdade, com Jesus. Mas, na verdade, na Bíblia, Deus ele nunca separou o homem. Eu costumo dizer que somos nós que separamos o homem. Tudo bem que nós acreditamos que somos espírito, alma e corpo, mas, na verdade, eu estou aqui, mas a minha mente está no meu corpo, não é? O meu corpo está aqui, mas o meu corpo está ligado a uma mente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nós não vamos entrar na questão aqui de doenças psicossomáticas, que, na verdade, a pessoa tem talvez uma doença mental, igual nesse caso, eu tinha um problema de ansiedade e refletia no corpo. A gente já falou aqui da taquicardia, dos batimentos cardíacos acelerados, também em todo o sistema gastrointestinais, também estômago, intestino, fica também mal, né? Há pessoas que têm a diarreia, há outras que sentem uma dor no estômago, né? E a maioria, pelo que eu conheço, né? Enjoo. E isso, na verdade, estou falando porque eu já tinha ido no médico nessa época, né? 20 e poucos anos atrás, e o médico fez um exame, um check-up geral do corpo, e no corpo não tinha nada. E aí um dia eu me lembro que alguém falou isso muito depois e eu associei. Resolve a mente,
que o corpo fica bom. Então, eu queria falar só um pouquinho, a gente vai depois falar, talvez até com outra pessoa também, aproveitar outros amigos e irmãos, sobre essa questão das doenças psicossomáticas. A pessoa, na verdade, ela tem um sintoma, né? Ela faz um exame, não acusa nada. Como cristão, às vezes algumas pessoas falam, a pessoa está com demônio, a pessoa está sendo atormentada por um espírito, mas nós sabemos que nem tudo é isso, sabemos que essas coisas existem, mas nem tudo é isso, e às vezes é um problema apenas da mente, que procura uma profissional como você, e às vezes o problema é resolvido. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação das questões das doenças psicossomáticas. Então, como você começou, né, de uma forma excelente, o homem, ele é um ser integral, né? Ele possui diversas dimensões e a gente precisa investir nessas dimensões. Pensar no homem como um cérebro, né, que tem um sistema nervoso central e isso tudo comanda, né? Só que ele não é só um ser biológico. A pessoa sabe, se acontecer algo na minha célula. Não, ele é um ser que ele interage com o mundo. E essa interação, muitas das vezes, ela pode ser mais leve, dependendo da personalidade, do temperamento, condições estruturais, porque existem vários fatores, né, e dimensões que abordam a questão da qualidade de vida. A nossa qualidade de vida está sendo totalmente afetada por diversos fatores. Fatores sociais, fatores financeiros, né, socioeconômicos. Principalmente financeiros, né? Sim, não tem como você separar, né? Fica essa guerra aí política. O que é mais importante, a saúde ou a economia? Não tem como separar. Porque para você ter saúde, você tem que ter uma base econômica, certo? A gente vive na cidade, a gente não planta em casa, né? O nosso modo de vida é um modo capitalista. Então, assim, a gente precisa pensar nisso. E as doenças, elas não vêm a partir apenas de uma questão orgânica. As doenças vêm por a gente chama de são multifatoriais, vários fatores. Multifatoriais, sim. Então, a gente tem que pensar para desenvolver uma doença, são vários fatores. Não é só a genética, mas a genética contribui. É o ambiente, se é um ambiente conturbado, é um ambiente conflitante, é a estrutura. Se eu tenho uma boa estrutura, se eu tenho um local bom para viver, é segurança, enfim, são finanças. Isso tudo vai fazendo com que a gente tenha uma qualidade de vida ou não, e a gente vai desenvolvendo doenças. O próprio estresse, essa vida estressante, vai levando a gente a um quadro de desenvolvimento de doenças. Chega uma hora que o próprio organismo não aguenta de tanto estresse, né? Se fala em memória, libera alguns hormônios. Entendi. Essa questão de doença, essa questão multifatorial, até mesmo para o ser humano ficar doente, eu até tinha anotado algumas coisas aqui. Por exemplo, você já citou sobre isso, a gente precisa ter bom sono, né? Tem pessoas que, na verdade, não dormem, e a gente já sabe que devemos dormir aí, no mínimo aí, 7 ou 8 horas no dia. Isso vai depender até muito da idade, porque depois de certa idade a pessoa já acorda mais cedo. A gente precisa tomar sol na quantidade certa. Anotei aqui também água, né? A gente precisa de água, a gente precisa também de ar puro, a gente precisa de amigos. Físico, amigos. Entendeu? Então, agora, pode falar. Uma série de fatores, como eu estava dizendo, você mesmo falou, para contribuir para a nossa qualidade de vida. Mental também, né? Tanto física, sim, né? Sim, integral. Até mesmo para o cérebro, o próprio exercício físico, né? Eu estive pesquisando, o próprio exercício físico é ótimo, né? Aquela caminhadazinha de meia hora ou mais um pouco, né? As pessoas que, assim, não falam memória, que fazem exercícios tipo musculação, essas coisas assim, e isso serve até mesmo para a pessoa distrair. Agora, a gente citou aí uma coisa muito interessante sobre amigos, já que nesse tempo que a gente está vivendo, às vezes se torna até muito... Não é que é difícil, né? Mas para algumas pessoas se torna complicado ter amigos. Eu ouvi, por exemplo, uma pessoa dessa aí, um cantor sertanejo,
falando que ele vai no palco e ele tinha ali centenas de pessoas ali. Vai, faz o seu show, mas só que quando ele sai dali, ele vai para o quarto dele, ele ia para o quarto dele e praticamente ficava sozinho, chorando, porque os poucos amigos ainda que ele tinha precisavam estar também com suas famílias. Então ele falou que tinha essa dificuldade de ter amigos. Por quê? Porque, na verdade, muitas pessoas só se aproximavam dele no interesse de que ele tinha dinheiro. Ele falava, olha, eu tenho dinheiro. Se eu quiser comprar agora 1, 2, 3 apartamentos, se eu quiser comprar no Brasil ou fora do Brasil, eu posso ir lá sacar o dinheiro, passar meu cartão que eu tenho dinheiro. Mas a minha dificuldade hoje para ter amigos é que as pessoas só se aproximam de mim por causa do dinheiro. Então, a gente entrando nesse assunto, na questão de amigos, os amigos, então, eles são bem, vou falar, bem interessantes também para a saúde mental. Isso é, alguém que você possa sentar, e Jesus falava, fazia muito isso, né? Sentava com a pessoa, conversava com a pessoa, dava atenção às pessoas, Glaucio, porque hoje, às vezes, infelizmente, a gente vive num mundo em que eu só vou procurar você pelo que você tem, isto é, pelo que você pode me oferecer. Se você é um João Ninguém, uma Maria Ninguém, eu não vou te procurar porque você não tem nada para me oferecer. Então, isso também contribui, essa questão da pessoa, de repente, procurar um socorro, né? Um amigo, alguém para conversar. Isso também atrapalha a vida emocional? A importância de um amigo ela é tão grande, né? Porque, assim, às vezes as pessoas hoje estão atribuindo tudo muito à questão profissional, mas a amizade, ela tem um peso muito importante na vida da gente. Existem pessoas, você às vezes tem uma angústia, a gente sente uma angústia, uma tristeza, aconteceu alguma coisa. Só quem tem amigos verdadeiros sabe o valor de poder compartilhar, né? Às vezes ele não tem ali, talvez, nenhuma habilidade profissional, mas ele vai te ouvir, ele vai te aconselhar, ele vai chorar contigo, ele vai tentar te Sim. incentivar. Isso sim é qualidade de vida. Isso aplaca, diminui a ansiedade, isso faz bem à alma, faz Um bem ao corpo. remédio, não é? Remédio, com certeza, é consolo, né? Uma boa alimentação também, né? E não muitos fatores. Você citou Muitos da fatores, amizade, mas a muito. alimentação, né, é importantíssima, o sono, como foi falado, o exercício físico, tudo isso ajuda a minimizar a ansiedade. É tanto preventivo quanto tratamento para a ansiedade. Às vezes as pessoas pensam assim, estou com ansiedade, preciso procurar um médico para tomar um medicamento. Hoje existe uma facilidade muito grande, né, até por conta dessas coisas de querer resolver o assunto rápido, o problema rápido, de Sim. procurar medicação. Existem casos e casos. Se procurar, por exemplo, trabalhar a ansiedade no início, geralmente você não precisa iniciar com medicação. Mas se permitir que a ansiedade se cronifique, vire patológica, aí você vai precisar de uma indicação e provavelmente vai precisar fazer uso de remédios. E aí Remédio. também tem muito preconceito, muitas coisas envolvem. Então, assim, a minha dica é buscar uma orientação. Às vezes você vai procurar um amigo, aí o amigo já teve, aí ele fala, não, procura um médico, ou a frequência com que você procura o amigo, aí ele fala, não, eu não estou dando conta disso, acho melhor você procurar um médico. Muitas das vezes são os amigos que sinalizam para a pessoa, você não está bem, você precisa de ajuda, você precisa se Sim. cuidar. São os amigos que dão essas dicas. Então, a gente precisa ter, sim, relações, e relacionamentos são muito importantes para a nossa vida. Eu anotei aqui uma coisa também interessante, principalmente falando agora para aquelas pessoas que tomam o problema das outras, né? Hoje nós temos aí no grupo, poderia ser, principalmente até mesmo na questão religiosa, né? Pastores, digamos assim, outras pessoas ou até um amigo mesmo que ouve os problemas dos outros amigos. Existe, Glaucio, um limite para você ajudar a pessoa? Isto é, para você não pegar aquela carga das pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, tem gente que às vezes quer salvar o mundo, mas não dá, não adianta. A gente não vai conseguir salvar o mundo. Salvador Mas, só um. sim,
nessa ansiedade de eu querer abraçar o mundo, de eu querer salvar o mundo, de eu querer pegar o problema das pessoas para mim, de eu dormir preocupado porque eu não consegui ajudar o fulano, ou a fulano, eu preciso ajudar o fulano, a fulana, porque, por exemplo, eu tenho um cargo, seja numa igreja ou qualquer lugar, que eu tenho que ajudar e eu preciso ajudar, e se eu não ajudar, eu vou me sentir mal. Isso também pode causar uma ansiedade na própria pessoa que está tentando fazer, na verdade, levar essa ajuda? Com certeza, né? Porque eu costumo dizer que toda profissão que exige cuidado do outro, né? Geralmente o cuidador, aquele que é cuidador, seja o médico, o enfermeiro, o Sim, pastor, o sim. psicólogo, eles se doam muito. E aí eu escuto, a gente absorve muita coisa, né? Uhum. Só que a gente tem que aprender esse limite, perceber os nossos limites e ver até onde a gente pode ir com o outro. Outra coisa que eu aprendi assim de fundamental, muito simples, muito básico, mas que faz toda a diferença, é que ninguém pode ser ajudado se não desejar ser ajudado, se não se permitir ser ajudado. Muito Porque às vezes importante está isso. lá, tá lá o outro tentando fazer de tudo para ajudar aquela pessoa que está com problema. E ela está ali, não sai, e quem está saindo com maior prejuízo é quem estava tentando ajudar. Então, a gente precisa perceber isso, ter essa sensibilidade, de ver até onde a gente consegue ajudar. Porque se a gente, ao ajudar o outro, começa a ter mais prejuízos, essa Sim. ajuda não está sendo frutífera no final das contas, vamos dizer Não assim. pode fazer mal a você, não é isso? Faz mal a você, compromete às vezes os familiares, compromete as suas funções, porque aí você não dorme, você tenta fazer de tudo. Vai E tendo um efeito dominó. sim, para que alguém seja ajudada, ela também tem que ter. Ela precisa se mobilizar, precisa ter a parte ativa dela. Ninguém que fica passivo pode ser ajudado. Agora, é fato, isso que você está falando, de que há pessoas, na verdade, que não querem ser ajudadas, não é? Há pessoas que não Infelizmente. querem ser ajudadas, e aí quando as pessoas não querem, na verdade, ser ajudadas, fica difícil, como você falou, ajudar. Eu costumo dizer que às vezes nem Deus se mete às vezes na vida da pessoa. A gente tem vários exemplos na Bíblia, e até a questão me lembra aqui de um profeta chamado Eliseu, e tinha uma mulher que perdeu o filho, aí ela foi procurar ajuda com o profeta, mas antes dela encontrar o profeta, ela encontrou o moço do profeta que não era uma pessoa de confiança. Aí ele perguntou para ela, vai tudo bem contigo, com teu marido? Ela falou, vai tudo bem. E aí ela passou direta, não contou o problema para ele, para o moço, mas foi e contou diretamente para o profeta que podia ajudá-la. Então, nesse caso aqui, a gente já tem um exemplo, né? A Bíblia é cheia de exemplos de que a gente também não deve contar problemas também para qualquer pessoa, porque aquela própria pessoa, por exemplo, esse moço, ao qual a mulher não contou o problema para ele, como não era de confiança, poderia sair espalhando esse problema para um montão de gente. E o que ia acontecer? Nele espalhar para um montão de gente esses problemas, um fica sabendo, outro fica sabendo, a mente da pessoa que já está perturbada ia ficar mais ainda. Mas ela foi com uma pessoa que podia ajudar, e ela teve o seu problema ajudado. Nessa questão, hoje num mundo com muita informação e pouco conhecimento, né, tem notícia daqui, notícia dali, e todo mundo é psicólogo, todo mundo é cientista, todo mundo é médico, todo mundo é isso e aquilo, e ainda tem alguém, por exemplo, que começa a falar mal de você, começa a falar mal de outras pessoas. Isso também ajuda a contribuir, digamos assim, se a pessoa não tem, ajuda a contribuir, ou se a pessoa não tem, começa também a dar algum problema mental, tipo ansiedade ou uma coisa parecida. Sim, é porque assim, a gente precisa administrar duas coisas na vida, né? Os nossos sentimentos, as nossas Sim. demandas internas e a questão do ambiente, as demandas externas, né? Então, assim, se você tá ali vulnerável, numa situação já ansiosa, com muitos pensamentos, muitas pressões, a vida tem muitas pressões. Às vezes Uhum. as pessoas pensam assim, eu não quero mais viver. Viver realmente não é fácil. Se a gente fala assim, é uma coisa natural, a gente vive, pronto. Não é, exige esforço, exige dedicação, tudo tem um preço a se pagar, né?
Então, a gente sabe que não é fácil, mas a gente pode chegar no nível de ter uma boa vida, aprendendo a jogar fora aquilo que não é bom. Por exemplo, a gente está em uma era de muitas informações, né? Informações verdadeiras e informações falsas. Se isso aumenta muito a ansiedade, deixa as pessoas angustiadas, ansiosas, pensando toda hora que, será que eu vou morrer? Será que eu vou ser a próxima? Até, né, parece até você a próxima vítima, tal. Sim. Muita coisa ruim, muita notícia ruim, que aquilo com certeza vai aumentando a ansiedade e a angústia. Se ela não usar de medidas limite que possam minimizar essa ansiedade, ela entra assim num ciclo de confusão e pode entrar em outros quadros mais graves, né? Patológicos mesmo, pode surtar, pode entrar num nível de confusão mental e de ruptura com a realidade que ela não dá conta, a mente não suporta. Então, assim, em relação a essa questão das informações, se está demais, se as informações estão fazendo mal, está gerando um nível de pessimismo muito elevado, desliga um pouco a televisão. Às vezes a gente precisa saber, né? Sai um pouquinho das mídias sociais, começa a pensar em coisas boas, foca em coisas interessantes, em coisas úteis, porque hoje a gente tem muita coisa, muita informação, mas muita coisa que não edifica, né? Sim, Que sim. não faz bem. Então a gente precisa fazer uma seleção. Dentre essas mídias que a gente está falando, nós temos, principalmente, antes delas, na verdade, antes dela, Facebook, Twitter, o Instagram, que são os mais usados aí, entre outros. Na verdade, a gente já tinha a própria televisão, que a gente já tinha muitas mensagens, não é? Dentro de programações que já não fazem bem. Fora o próprio jornalismo, a gente costuma dizer que, às vezes, eu não sei como a pessoa consegue almoçar meio-dia, senta em frente de uma televisão, onde a pessoa só fala que o fulano matou, o outro estrupou, o outro caiu, o outro bateu, sabe? Então, aquela TV que falta pouco você torcer ela e sair sangue. Então, pelo que você está falando aí, a pessoa tem que desviar, né? A mente, na verdade, desse tipo de coisa ruim. Voltando aqui para as escrituras... Não é se alienar. Não Então é se não vou ver alienar. informação. Não é isso. Mas tem dizer que não está acontecendo nada. Né? Um limite em que você precisa ficar bem, porque as pessoas mais sensíveis acabam sofrendo mais, porque se compadecem com a dor do outro, tem aquele nível de empatia e quando vê vão sofrendo, angustiando, a ponto de adoecer. Na verdade, você falou assim, a gente não pode ser alienado. Eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa de um tipo de equilíbrio. Eu não vou dizer que eu não vou ver nenhuma notícia, mas eu tenho que saber o que está acontecendo, até porque é muito difícil você querer vencer um inimigo que você não conhece ele, não conhece como ele age, não conhece como ele faz, é impossível, né? Se a gente não conhecer um pouco do inimigo que a gente está combatendo, a gente vai correr o risco toda hora de na verdade, ele pegar a gente e a gente não vê. Principalmente quando se é, na verdade, um inimigo invisível. Então, a gente não deve ficar alienado, mas, ao mesmo tempo, também não ficar bem focado. Eu queria aqui mandar um alô... Obcecado naquelas informações, sim. Né? Tem uma pessoa que até ouvi esses dias que a pessoa começa a ver televisão meio-dia e termina, às vezes, tarde da noite, fica só vendo jornal, aí acaba de falar de pandemia num local, aí coloca para um outro canal, daqui a pouco coloca para o outro, sabe? Uma obsessão e cá para nós, o jornal geralmente só repete informações que já existem, tentam criar outras coisas novas, porque eles vivem disso. E às vezes o objetivo, né, dessas mídias é gerar ibope. Sim. Não é nem informar, não é nem ajudar, é trazer orientação para que a pessoa possa se conduzir adequadamente. Às vezes é só o ibope. Então fica aquele massacre ali, né, aquela repetição, e você vai engolindo, é claro que isso te influencia. E a pessoa vai alimentando, na verdade, a mente com isso, e mal sabe ela que isso está lhe fazendo mal. Bom, a gente já está caminhando para o final, temos ali bastante pessoas online ali, você talvez não está vendo, tá? Mas tem bastante pessoas online, eu já ouvi ali
deixa eu citar um nome ali. Eu vou olhar aqui para o lado, gente, é porque eu estou com uma tela aberta aqui. Deixa eu ver ali o nome de algumas. Alzira Lourenço, tá bom? Tem umas que não tem nome, né? Uhum. Tem outra ali que está dizendo o seguinte, porque eu ainda não consegui colocar o nome das pessoas aqui, mas eu sei quem está mandando mensagem. Tem outra que diz o seguinte: tem que ter a pessoa certa para se abrir, e nem todo mundo é confiável. Ah, chegou aqui, chegou aqui. Ó, Persiliana Maurício, tá? Um abraço para você. Moser Braga, Ronaldo Gomes, que compartilhou aqui com Josiel Pereira, Eulário, também com Maria Vieira, que estão assistindo com a gente. Tem bastante gente aqui, eu estou vendo ali também umas outras pessoas, estão dizendo estou ligado, enfim. Gente, obrigado aí por vocês estarem fazendo parte dessa live, tá? A Glaucia não está vendo vocês, porque ela está falando através de um aplicativo com a gente, mas eu tenho aqui a menção de vocês todos, e eu tenho certeza de que isso que a gente está fazendo é bom para todos nós, né? Nós estamos vivendo em um mundo que não perdoa ninguém. Então, salve-se quem quiser e quem puder, e principalmente na mente. Tudo começa na sua mente, né? Já falamos aqui sobre os pensamentos, sobre o que você assiste, para você também não começar a tomar muito o problema das pessoas, senão você corre o risco de ficar doente também, e a pessoa vai melhorar, e daqui a pouco ela é que vai cuidar de você. Então, nós estamos aqui conversando com a nossa Glaucia Medeiros, uma amiga também, e já tem, minha esposa vai colocar ali o número dela, tá? Quando vocês precisarem, depois que voltar aí os serviços, vocês podem procurá-la para poderem estar se consultando, como vocês também podem procurar uma outra pessoa que vocês quiserem, tá bom? Mas o nosso intuito aqui é um intuito de utilidade pública para que a gente possa estar ajudando. E a gente tem que fazer alguma coisa, não é? Eu faço o que eu posso, né? Deus diz que os nossos dons é para servir a Ele. E eu não sou profissional em nada, mas o que eu tenho, eu vou dar a vocês o que eu aprendi, o que eu estudei, o que eu posso fazer, eu faço. Então, pelo menos, eu estou fazendo alguma coisa. Talvez não está sendo bem feito, mas eu tenho certeza de que as informações que vocês estão recebendo agora vai servir para que vocês possam estar bem mentalmente, porque nós somos espírito, alma e corpo, e Deus não separou isso. Aonde você vai, seu espírito, a sua mente está com você. Ô Glaucio, para a gente ir terminando aqui, para a gente terminar falando sobre a prevenção. Há pessoas que estão passando por esse momento, né, de ansiedade, outros já entraram até também na depressão. Agora, há pessoas também que estão saudáveis, nunca tiveram talvez um sintoma, isto é, esse sintoma mais avançado, que a gente já falou, sendo que todo mundo sempre tem um pouco de ansiedade, de preocupação. Então, para essas pessoas que estão hoje saudáveis, volto a dizer o que eu disse no início, o Brasil é o país número 1 em ansiosos no mundo, e isso vem crescendo assustadoramente. Outros países também têm. O conselho que eu quero que você dê para eles é o seguinte: como não entrar, como não fazer parte dessa estatística de ansiedade? Como outras pessoas que no momento não temos isso, se Deus quiser, vamos lutar para não ter, o que fazer? Eu costumo dizer que ninguém está imune, até porque é um componente essencial que já tem, né, no ser humano. Sim. Mas a prevenção, ela ocorre dentro daquilo que a gente falou. Um bom sono, né? Tempo para descanso, procurar fazer coisas prazerosas, não só trabalho. Tem que trabalhar sim, porque a ocupação é importante também. Uhum. Na medida certa, ela pode e diminui a ansiedade, porque a gente precisa trabalhar, e o fruto do nosso trabalho, né, ele gera benefícios, não só financeiros, mas você consegue estabelecer uma identidade naquilo, você começa a perceber a sua missão, para que você veio, a sua contribuição social, enfim. São tantas dicas, mas acho que a prevenção passa por esses fatores, né? Você procurar identificar os seus pensamentos, se a ansiedade que você tem, se ela te bloqueia em alguma coisa, se ela te impede, se você está tendo um sofrimento. Isso são alguns indicadores, né, para você Sim, perceber, sim. porque Algumas a gente coisas. hoje pode estar saudável, mas a gente pode apresentar, como eu falei, gradativamente, e
permitindo que aquilo vá se instalando. Então, a prevenção tem muito a ver também com essa autoobservação. Você se perceber. Sim, eu quero pular, antes de você terminar, e daqui a pouco se despedir das pessoas. Então, olha só, você que está nos ouvindo aí, você ouviu aí o que se pode fazer para se precaver disso. Mas, Glaucio, uma perda de um ente querido, igual, por exemplo, nesse momento de pandemia que nós estamos passando, muita gente, infelizmente, morrendo. As pessoas usam alguma expressão de que, mas todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer, mas a gente sempre espera de que alguém vai morrer em uma idade, né, normal, que é da pessoa partir. Hoje eu tenho meu pai com 82 anos, está, graças a Deus, vivo, saudável, mas eu tenho no outro lado a minha mãe, que morreu com 45, 44 anos. Então, praticamente uma pessoa que acabou de sair da juventude, já que, se não falo memória, a juventude vai até os 35 anos. Né? Mas, então, a gente tem essa contrapartida, essa coisa que não é normal você ver, por exemplo, um jovem morrer. Não é normal. Se que seja um acidente, alguma coisa assim. Então, a perda de um ente querido, ou até mesmo a pessoa que perdeu, tinha uma empresa, agora nesse momento, por exemplo, muitas pessoas, eu tenho um amigo, um rapaz que nós temos ajudado, tenho dado um pouco de trabalho a ele, sempre quando eu tenho, para dividir comigo, para poder ajudar ele a alimentar a sua casa, e às vezes a pessoa tinha um emprego, perdeu, o empresário tinha, igual o patrão desse rapaz, tinha 3 lojas, teve que fechar uma e ainda não sabe se vai ficar com essa uma. Isso também pode causar algum transtorno se a pessoa não vigiar, se ela deixar muito isso entrar para dentro dela, viver dentro dela, principalmente na mente. Isso também contribui bastante, não é? Sim, as perdas, né, sejam elas perdas de questões, coisas materiais, quanto perda de um ente querido, elas marcam muito a nossa vida. A gente precisa aprender a elaborar essas perdas, né? Sim. Processar. E isso é importante. Você vai chorar, você vai sentir dor, você vai sofrer, sentir saudades, né? Ter medo, ansiedade, isso tudo faz parte. Mas isso vai ter um tempo e um processo para que você venha enfrentar. O importante é vivenciar isso. O que dentro desse período acho que é muito ruim é porque os nossos rituais estão sendo impedidos de se realizarem, né? Os rituais de Sim. despedida. As pessoas que morrem por Covid, elas não podem ter, os familiares não podem enterrar essa pessoa tendo um velório, ter a participação dos amigos, né, para prestar uma homenagem, para dar um apoio. Então, isso tudo com certeza está atrapalhando o desenvolvimento de um luto saudável. Porém, Entendi. nós precisamos buscar formas de processar isso, né? Seja, eu não posso estar com um amigo, mas virtualmente, usando os recursos que você tem, usando a sua fé, seja em oração, chorando, compartilhando com a pessoa mais próxima, mas buscando elaborar aquilo. Porque se a gente se fecha, né, e não compartilha, e não chora, e reprime as nossas emoções, fica cada vez mais difícil. E aquele processo, que seria um processo natural por uma perda, ele passa a ser um processo patológico, né? Isso em relação também a qualquer tipo de perda, tá bom? Não sei se eu expliquei, parece um pouco rápido por quanto tempo. Não, tá ótimo, tá ótimo. Olha, eu acho que a gente vai ficando por aqui. A gente já está aí com quase 1 hora, né? E eu não posso ir muito, senão o programa automaticamente vai parar ali, porque é o tempo, na verdade, né? Até mesmo para as pessoas Sim, poderem processar as informações. E eu espero sempre poder contar com você aqui no nosso canal, né? as É um ordens. portal evangélico. Eu sei que você também é evangélica, né? Psicóloga é a Sim, sua profissão, né? Mas tá? você também é evangélica, e numa outra vez eu vou chamar você para estar também trazendo uma palavra da parte de Deus para os nossos amigos, nossos irmãos, né? Que é diferente da sua profissão. Eu já te agradeço, que Deus possa Eu agradeço abençoar pelo você, convite. sua casa. Manda um abraço naquele nego aí, meu amigo, tá? Pode Já falei que deixar. assim que a pandemia passar, eu vou aí tomar um café. Pode ser que eu Com levo o bolo, certeza. levo o pão, levo o queijo também. Isso, as portas estarão abertas. Vai ser um Fala com ele que eu não prazer. vou dar prejuízo a ele, não. Hã? Fala com ele que eu não vou dar prejuízo a ele, não. Amigo não dá prejuízo nunca. Ah, vai ser um prazer, né? Os pais dele foram muito
amigos meus também, a família toda, a irmã, enfim, tem a Andressa também, que eu não vejo há algum tempo. Nesse dia vou ver se ela pode estar lá também, para a gente poder matar a saudade, porque isso é bom, é saudável, né? Não deixa de ser também um remédio. Então, agradeço você, que Deus possa te abençoar grandemente, não só na sua profissão, mas também em todas as áreas da sua vida, tá bom? Eu que agradeço, mando um beijo para sua família, amo muito, tá? E assim, a gente não esquece o quanto que vocês, né, foram bênçãos e são bênçãos para a gente, principalmente na caminhada do meu esposo, né, inicial, nem o Eu conhecia. costumo dizer que ele é meu filho na fé, né? Eu tenho outros, né? Mas ele é um filho, graças a Deus. É um filho que não deu trabalho, sabia? É um filho que cresceu sozinho, né? O próprio Deus foi caminhando e hoje eu fico feliz que a gente está assim, no mesmo patamar, né? Eu aprendo com ele, ele aprende comigo, tem outros Uma também, então troca, né? Uma troca fico, maravilhosa. fico muito, muito feliz mesmo, né? Eu fico feliz e às vezes ouvir ele e aprender com ele também, tá? Aquele abraço e aos nossos irmãos, aos nossos amigos que participaram dessa live, ela vai ficar gravada no Facebook e depois, Glaucio, se você quiser, você pode rever, você pode também compartilhar, vai ficar gravado lá, vou colocar uma hashtag para sempre quando as pessoas quiserem ouvir, a pessoa vai poder acessar. Não é como um rádio que acabou a programação e você não tem mais como acessar. Então, muita gente, eu sei que nesse momento não vai poder acessar, mas qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, ano que vem, daqui a 3 anos, né, se o Facebook não acabar, eu vou baixar aqui também para o meu computador e, se Deus quiser, vai estar aqui para você poder estar ouvindo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe. Tá bom? Você Fica também. com Deus. Tchau. E a vocês também, gente, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Tchau. Tchau. Fechou? Acabou, Glaucio. Você agora não está mais online. Ah, tá. Não, entra aí não, Simone. Saiu, né? Saiu? Você clicou lá? Saiu? Então saiu do ao vivo.